Já cumprimentei o nosso convidado, Paulo Aguinsky. É um grande prazer para nós recebê-lo. Vamos tentar aprender algumas coisas na reunião de hoje com ele. E seja muito bem-vindo. E vai fazer a apresentação formal o professor Marrone. Muito obrigada, doutor Paulo, por estar aqui conosco hoje. Bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês todos e com o Paulo Aguinsky, que é um antigo companheiro de velhas jornadas da Santa Casa, de muito tempo, tá? E que sempre foi um colega distinguido, não só pela sua atividade na urologia, muito diferenciada e profícua, mas também como sendo um companheiro que desenvolveu, agora nós sabemos outras situações, mas desenvolveu atividades relacionadas à ovinocultura, sendo um dos pioneiros na fertilização artificial das ovelhas por intermédio da laparoscopia. Eu me lembro que nós fazíamos laparoscopia na enfermaria 42 da Santa Casa, né, nos idos de 60 e 70, e o Paulo tem uma fazenda ali por Viamão, que tinha, eu tenho, né, e ele desenvolveu, então, a possibilidade de fazer a fertilização artificial nas ovelhas. E agora o Lavinsky dá mais essa informação de que ele foi auxiliar, digamos, no sentido de desenvolver para a pesquisa da otorrinolaringologia e dos implantes cocleares, né, participando com essa área, digamos assim, das ovelhas, provavelmente participando no início dessas atividades, sem dúvida nenhuma. Mas o Paulo é lá de São Borja, de 1942, e ele se dedicou desde cedo à atividade da cerâmica, né? Que desenvolveu em Porto Alegre, com cursos que fez assim nessas áreas que são oferecidas, e depois, mesmo estando como aluno de medicina, que se formou em 1972, ele fazia já suas atividades artísticas, e que depois ele foi se desenvolvendo e entrou para a área da escultura principalmente em mármore, com trabalhos de tamanhos variados, e dizendo ele aqui que às vezes demorava anos para terminar uma obra, porque só se dedicava aos fins de semana, né? E até hoje ele mantém essa atividade escultórica, que é muito apreciada e festejada aqui no nosso estado, no Brasil e no exterior, porque ele tem uma relação muito forte, muito intensa com a França, onde ele fez já inúmeras exposições e foi premiado na França mais de uma vez com trabalhos na Bienal de Paris, os 100 contemporâneos, e depois nos 50 anos de uma outra atividade que foi chamado Salão Violeta, onde ele foi premiado também. Existe na história dele um fato que não é muito divulgado, mas, segundo a informação, quando o presidente chinês veio ao Brasil para uma visita oficial, o governo brasileiro ofertou ao presidente da China uma escultura em mármore do Paulo Aguinsky, né? Que então deve estar lá no acervo do presidente chinês lá na China, né? Bem, ele foi premiado então em vários salões, né? Tem uma atividade muito intensa e dedicada à escultura, e já teve exposições aqui no exterior, no Uruguai, na Argentina, na França, em outros locais. Então, é um escultor que é reconhecido, de altíssima qualidade, um urologista que parou agora nas suas atividades recentemente, né, e que nos vai brindar agora com a sua trajetória relacionada às artes e à área da medicina,
que poderiam não ter relação com isso. Paulo, a palavra é tua. Obrigado. Bem, eu agradeço as palavras do Dr. Marrone, aos colegas. Eu penso que, como eu tenho um tempo restrito, eu diria, porque falar de escultura, de falar de arte, tem vários campos, várias modalidades, e repassar todos esses dados seria muito difícil. A minha ideia é fazer um retrospecto de técnicas, algumas coisas, sobre materiais, e também os eventos em que nós fomos premiados, enfim, que nós tivemos a oportunidade de participar. Esse aspecto da participação, que parece que é bastante importante, muito significativo para nós, até mesmo para o Brasil. Eu penso assim que a gente trouxe muitos prêmios, inclusive prêmios inéditos até para a América Latina. Eu vou fazer uma apresentação sucinta, vou dar algumas explicações e no final eu poderei responder algumas perguntas, dentro do possível, e penso que seria a minha participação nesse evento. Agradeço a todos a paciência e, enfim, estarei à disposição no fim da apresentação, nos últimos 15 minutos, segundo a organização do Dr. Marrone, para responder perguntas. Eu vou passar o primeiro slide. Estou enxergando bem a tela? Muito bem. Sim. Tá. Bom, eu vou primeiro falar sobre essa apresentação aqui, a viabilidade invisível na pedra bruta. Isso aqui é referente à forma com que nós produzimos as esculturas, que é uma maneira... Eu sou autodidata, não tenho formação acadêmica de artes, então eu fui andando devagar, vamos dizer assim, a partir dos 11 anos eu vim estudar no IPA, no Colégio Estudo de Porto Alegre, onde eu fui aprendendo várias coisas sobre arte. Quer dizer, em São Borja, onde eu morava, nós não tínhamos muitas possibilidades. Lá nós tínhamos muito acesso a teatro, poesia, enfim, e eu tive a oportunidade de uma festa junto com o Colégio Americano, ter conhecimento da argila, que eu não conhecia. E achei muito interessante, malhável, enfim, e eu diria assim que me apaixonei pelo material, e naquela noite mesmo eu fiz uma escultura. E desde então, eu passei a trabalhar em argila até mais ou menos, até praticamente antes de entrar na medicina. E depois que entrei na medicina, eu passei a estudar outros elementos, como pedra-sabão. Eu poderia trocar o slide? Dá uma pontinha. Aqui? Então, eu passei a trabalhar com pedras. Comecei com pedra-sabão, depois eu evoluí para mármores. E eu não tinha muito tempo, trabalhava nos fins de semana e realmente não participava de exposições, porque não tinha condições de participar. Aqui tem uma apresentação. Eu tenho hoje uma exposição permanente no Hotel Vila Aventura, convido a todos que quiserem visitá-la, está permanente, e lá também tem um ateliê. Tem um outro ateliê na minha propriedade rural, onde o Dr. Lavinsky me deu o prazer, já foi quando nós fazíamos o trabalho das ovelhas. E aqui tem o silêncio da pedra, cala toda a potência em seu interior, enquanto a ferramenta do artista cala suas entranhas em busca de seus mistérios. Isso aqui é o nosso, um dos proprietários do hotel, que escrevendo sobre o trabalho que nós desenvolvemos lá. A capa a fotografia do convite
é o último trabalho que eu fiz, um peixe que tem mais ou menos umas 2 poucas toneladas, e que eu levei 17 anos para completar. Então, não que eu tenha trabalhado continuamente, eu fui trabalhando em etapas, períodos até longos, em que eu não trabalhei, mas hoje ele está completo, e está no hotel, no saguão do hotel, e é um dos últimos trabalhos de peso que eu fiz. Eu vou... Está tudo bem? Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Aqui é no meu ateliê, na fazenda, e é onde eu trabalho ao ar livre, porque o pó do mármore e essas máquinas tem que se ter bastante cuidado pelos problemas pulmonares que se pode adquirir em função da poeira, né? Essa aqui já é no ateliê em Viamão, quando eu estou completando a obra, esta que se chama plissé, é uma técnica que eu criei de efeitos luminosos claro e escuro nessas dobras, aproveitando a dupla cor da pedra natural, de uma pedra de caçapava, em que eu aproveitei e intuí, vamos chamar assim, uma figura de um peixe, em que tem essa representação, estava aqui nesse momento está quase completo, e hoje ele está exposto no saguão. Esse aqui é a minha galeria na fazenda, eu tenho isso de muitos anos já, e daqui eu tirei peças e esculturas que viajaram para vários locais, principalmente para a França. Quem viajou mesmo foi a Sandra, minha esposa, eu só fiz as esculturas. E aqui tem um textozinho, uma ideia do que eu penso sobre a arte. A arte é um brinquedo que miniaturizamos o universo para que ele caiba dentro de nós. Eu tenho o conceito de que a arte é uma atividade inconsciente, é um processo criativo, em que nós temos o inconsciente como fonte, capaz de gerar ideias e depois, com o conhecimento técnico que nós dispomos, realizar projetos através de máquinas, enfim, dependendo do material que a gente usa. Eu vou mostrar agora alguns materiais e mostrar uma técnica de acordo com esse material, porque cada material exige uma maneira de se fazer. Essa aqui é a argila, que nós há pouco falamos. A argila é um material sedimentar, que tem óxidos, tem uma granulação muito fina, e dá a possibilidade de se fazer coisas muito detalhadas, e depois se pode levar ao forno de alta temperatura, e ela fica como um tijolo, é uma peça como uma louça, enfim, tem bastante resistência, e é uma boa matéria para se trabalhar e para se dar início a qualquer tipo de escultura. Qualquer criança, qualquer pessoa que deseje fazer uma modelagem, sempre consegue. Mesmo hoje em dia, as crianças pequenas já conseguem com massas, mas as massas não são tão eficientes de tanta elasticidade quanto a cerâmica. Esse aqui é um outro tipo, existem vários tipos de cerâmica, elas têm uma granulação muito fina e um poder de agregação muito grande, e é possível fazer a modelagem com bastante perfeição. Aqui é o mármore, que eu já mostrei antes. O mármore já é uma estrutura, uma rocha sedimentar, orgânica, que é feita por sedimentação de matéria orgânica no fundo dos oceanos, e que quando fica sob alta pressão e temperatura,
há revoluções na crosta terrestre, ela pode aflorar a superfície, que é o mármore. Então, ele tem essas cores porque ele se junta a camadas mais de outros óxidos, como esse vermelho do peixe, que é óxido de ferro, e óxido de zinco, vários outros óxidos. Então, esse mármore aqui, do ponto de vista comercial, ele não vale muita coisa. Aqui houve um aproveitamento, porque houve duas sedimentações, uma sedimentação de mármore e outra mais mista, com cores, e eu aproveitei essas duas cores e criei essa figura do peixe em dois segmentos. Aqui é a Sandra. A Sandra foi que praticamente levou todas as esculturas para fora do país. Houve uma época em que achavam que ela estava trocando de nome, vamos dizer assim, para fins de esconder a identidade, e o pessoal pensava que era ela quem era a escultora, e eu aqui trabalhando na pedra, né? Aqui já mostrei a galeria. E aqui é uma frase: a arte é um brinquedo em que miniaturizamos o universo para que ele caiba dentro de nós. Esse é o meu conceito, baseado que as crianças, de uma maneira geral, quando brincam, elas usam mais os instintos, quer dizer, e brincam e se divertem. Enquanto elas fazem isso, elas estão contentes, estão felizes. E eu penso que a arte tem essa conotação, que enquanto a gente está trabalhando, é onde o artista realmente se realiza, porque ele está produzindo algo assim como um brinquedo, não tem uma conotação funcional, tem uma conotação interior, em que é de grande prazer a gente trabalhar, como é o prazer de jogar futebol, de andar de bicicleta, ou jogar. Eu acho que essa conotação é que é importante na arte. Quando ela se torna comercial, que é uma coisa mais complexa, já se escapa, às vezes, da ideia desse prazer. Aqui também é um outro tipo de argila. Existem centenas de tipos de argila, conforme a região. A mistura de óxidos, elas dão cor, e também a maleabilidade da massa. Está se ouvindo bem? Alô? Sim, está se ouvindo bem. Tudo bem. Tá, obrigado. Aqui uma maquete de argila, que tem uma dimensão de mais ou menos 10, 15 centímetros, e que eu uso para fazer grandes obras. Eu crio essa maquete e depois eu transfiro para pedras. É uma forma da gente ter um acompanhamento para poder fazer uma grande escultura. Aqui é argila também. Aqui é argila, um outro tipo de argila. Essas são técnicas em que a gente usa um processo em pequenos aparelhos, podem vir pela dimensão, não são grandes, e geralmente eu faço as esculturas no meu apartamento, e principalmente nesses períodos assim, como agora, na época das viroses, enfim, em que eu tenho condições de ficar confinado, aí faço trabalho nessas pequenas peças, porque elas não, embora gerem alguma sujeira, pó, enfim, mas elas não têm a conotação da pedra, que gera um pó que obriga a gente a trabalhar no ambiente externo, né? Essa aqui das últimas esculturas são produções pequenas de argila, e que eu fiz, é uma coleção recente, que eu fiz há poucos meses, que eu faço com a ideia de fundir em bronze. Elas serão queimadas e depois irão para uma fundição em bronze, não é eu quem faço, para fazer esculturas múltiplas, para dar uma conotação comercial de maior distribuição. As pessoas poderão adquirir
com mais facilidade por valores bem mais inferiores a uma peça original. Essa é outra peça. Essa escultura em madeira, um tipo de trabalho que eu fiz um pouco, logo que entrei na medicina, mas fiz poucas peças porque realmente o trabalho é muito árduo, é um material muito especial, a madeira é dura e tem que usar ferramentas. E fiz algumas peças, mas hoje em dia eu não trabalho mais em madeira. Esse é só para mostrar o detalhe do olho. Então, aqui eu trabalho com o formão, né? É feito todo ele de forma direta, não é planejado, é uma criação espontânea. Então, se vai organizando de acordo com o que a gente sente no momento. Ué, tá voltando? Acho que aí, Aqui é trabalho de cera. É um trabalho que eu uso cera de dentista, aquela cera para fazer os moldes. É muito interessante porque ele ocupa muito espaço, dá para trabalhar em casa, enfim. E claro, é outra técnica em que nós temos que usar chama de fogo e materiais. Eu uso todos os materiais que os dentistas usam para trabalhar. Na odontologia eu uso para fazer as esculturas. Eu gosto bastante porque eles dão tão maleável e a gente consegue com cera atingir tal nível de qualidade que depois é fundido em bronze, em cera perdida, uma técnica que se perde a cera e se constrói a escultura em bronze. Eu vou mostrar mais adiante. Aqui uma peça muito pequena, uma formidável formiga, e o poder do diminuto. Esse claro que é uma brincadeira, a ideia de se fazer algo tão pequeno que tem um significado, tem um poder de imagem, de formação. Aqui é a argila, um material que eu já mostrei antes, também eu faço em casa. Madeira. Aqui é bronze, não faço isso, não trabalho com bronze, mas eu faço em argila e mando as fundições e eles reproduzem essas figuras, as peças em cerâmica, eles produzem em fundição de bronze. Essa aqui é uma pequena rã feita assim, feita em cera. Aquela anterior foi feita em argila e essa em cera. Uma peça de 2,58 e 2 centímetros. É quase como uma pequena joia. Aqui tem o detalhe de uma peça em bronze, que é um embrião. Quando eu fui confeccionar o embrião, aquela peça em granito que tem na frente do Hospital Moinhos de Vento, na Ramiro, eu fiz essa peça, um estudo dessa esculturinha pequena. Tem que ser feita uma pequena escultura com dimensões, enfim, corretas, para poder se transferir para um grande bloco. Aqui está o grande bloco, que vai dar origem, ou deu origem, à escultura do embrião, aquela escultura na frente da Ramiro. Bem, aqui é um detalhe, eu vou explicar algo que eu penso que é bastante interessante nesse campo da escultura. Que a gente tem uma ideia das grandes esculturas, dos grandes escultores do passado, que eles faziam obras. Está se escutando bem? Alô? Tudo ok, pode seguir. Obrigado. Eu e a Sandra fomos para a Itália com a ideia de que eu poderia aprender algumas coisas em escultura. Então, nós estávamos viajando pela Itália em direção a Carrara, onde grandes escultores da Idade Média, enfim, da Antiguidade, enfim,
trabalhar em grandes peças de mármore, hoje muito famosas até hoje em dia, e nós, em vez de entrarmos para Carraro, nós erramos a estrada, fomos parar em Pietrasanta. Aí fomos visitar os escultores em Pietrasanta. A nossa decepção é que as fábricas de escultura, talvez as pessoas não saibam, as fábricas de esculturas não têm escultores. Veio lá nas prateleiras uma série de esculturas. Essas esculturas vêm do mundo inteiro, e aqui tem uma outra, todas feitas em gesso, até com acabamento relativamente, diria até algumas com precário acabamento. Eu aqui na realidade não estou fazendo nada, eu só estou tirando fotografia para fazer a minha história aí. E podem ver que essa grande escultura aqui tem mármore de Carraro, e o que a gente se surpreendeu muito é que lá não existe nenhum escultor nessa fábrica. Cada escultor, quem esculpe são técnicos, um é especializado em mãos, outro em roupa, outro em cara, outro enfim, em partes. É como se fosse uma indústria em série, como uma montagem de automóveis. Então a gente pensa que os escultores do passado, eles faziam toda a obra, mas na realidade eles usavam pessoas como instrumento para realizar. Por isso que a gente vê grandes obras de grande tamanho, enfim, feitas com muita perfeição, porque existiam grupos de escultores especializados em cada segmento da anatomia da escultura. Eu sempre achei isso muito interessante, porque não é nada do que nós temos que fazer. Aqui é a minha primeira escultura que eu fiz em pedra sabão, que todo mundo conhece, praticamente é uma pedra fácil de esculpir, e que é uma pedra consagrada em Minas Gerais. Nós tivemos muitos escultores no passado que usaram essa pedra e ainda usam, e países como na Índia, no Paquistão, lugares onde existe a pedra sabão, é uma rocha sedimentar, é uma rocha que ela é composta por vários minerais, principalmente cal. Ela é relativamente mole, mas eu fiz poucas esculturas porque ela arranha com facilidade. Ela não tem um grau também de segurança com relação ao polimento. E as cores também são nesse tipo marrom. Eu não fiquei muito contente com a pedra sabão. Aqui, Y-lápide, uma escultura recente, feita em mármore, e o mármore também é uma rocha sedimentar, que se forma no fundo dos oceanos, e alta temperatura e pressão, ela cristaliza, e nas revoluções dos continentes, às vezes, do fundo do mar, ela aflora na superfície, e tem as minas de mármore. Existem muitos tipos de mármore. O Brasil tem muitos tipos, no norte, no Espírito Santo, aqui no Rio Grande do Sul também. Existem muitas qualidades de mármore, e a pureza do mármore está em relação à pureza do carbonato de cálcio que forma as pedras e a cristalização. Eu vou mostrar vários tipos de mármore. Esse aqui é um mármore verde, que tem incrustação de pigmentos de cobre, e é daqui do Rio Grande do Sul. É uma pedra mais ou menos rara, tem grande receptividade na Europa, porque é uma pedra, eu diria assim, que até estranha, e eu levei algumas esculturas, e essa aqui é uma escultura que inclusive esteve na Holanda, participei de uma exposição na Holanda, e tem bastante receptividade, e realmente é muito bonito. E também não é difícil de trabalhar. Esse é um mármore italiano, mármore de Carraro, são considerados os mármores mais
mais puros em termos de carbonato de cálcio, tem algumas manchinhas por contaminação, mas realmente é um mármore com uma granulação muito fina e sobre alta temperatura e pressão, deu todas essas grandes esculturas que a gente observa desde vários séculos, os romanos, enfim, esculturas do Michelangelo, grandes escultores do século XV, enfim, e hoje ainda é um mármore de grande valor, não só para as esculturas, mas para decorações interiores. Essa aqui também é um mármore de Carraro, é uma outra técnica em que, ao invés de esculpir, eu faço perfurações. Eu tenho é um projeto que eu desenvolvi, tendo o vazio como elemento formal, entre aspas. Então, talvez das formas assim que tem tido grande receptividade, onde a gente põe em exposição. Isso aqui é um basalto. O basalto já é uma rocha ígnea, mas produzida pelo derrame vulcânico. Pode ver que ela é mista de vários sedimentos, pequenos nódulos de outras substâncias, que é uma mistura porque quando o basalto, ao derrame, ele leva consigo tudo que tem pela frente e vai formando como uma mistura, algo assim que se mistura com o que existe na superfície onde houve o derrame. Diferente do granito, que é uma rocha ígnea, mas se forma no fundo da Terra, com alta temperatura e pressão, e vai cristalizando, e dá tempo dos cristais se reorganizarem e formarem aquelas imagens do granito, que tem pequenas manchinhas, mas muito regularizadas. Nós vamos ver depois um granito. Aqui eu já mostrei. Aqui é mármore também. Isso aqui é mármore de Carraro, dentro daquela técnica do vazio, e são esculturas que eu quase não transporto, porque elas são extremamente delicadas, e eu tenho muito risco e tem muito trabalho, e eu tenho medo de transporte. Então, elas estão sempre na minha guarda ou numa exposição que eu tenha garantia da condição de segurança. Aqui é o mármore preto, com contaminação com ferro. É raro esse mármore, muito raro mesmo. Talvez eu seja dos poucos que tenha esse mármore. Eu fui a Caçapava, numa fazenda, onde tem esse mármore, mas ele é inexplorado devido ao acesso. Eu acho muito bonito. Fiz algumas esculturas com esse mármore. Esse mármore também é de Caçapava. Tem um detalhe aqui, que eu escrevo, eventualmente publico esculturas com poesias que eu tenho vários textos, vários livros, e que eu faço, às vezes, uma pequena descrição justificando a pedra como um elemento simbólico, vamos dizer assim, da parte formal ou da própria intenção minha em criar obras de arte. Aqui é um mármore muito bonito do Nordeste, que tem um brilho especial. Eu diria que é uma das pedras mais bonitas que existe. Existe no norte do país pedras muito lindas, mas o acesso e o transporte é tão caro que a gente não tem como tê-las para disponibilidade para isso. Aqui também é um mármore com um mármore misto, com vários segmentos. Isso se forma como um sorvete. O mármore está se formando, e no momento em que ele se forma, há movimentações de blocos no subsolo, enfim,
e a essa mistura e a essa compactação dá essa ideia das cores. Isso seria, do ponto de vista comercial, um mármore impuro, mas para mim, que faço esse tipo de aproveitamento das cores, eu sempre estou, de uma maneira intuitiva, criando a peça de acordo com a cor, distribuindo a cor em função da forma. Aqui um basalto também, um basalto naquela técnica perfurada extremamente duro, muito difícil de trabalhar, não é recomendado a não ser que a pessoa tenha muitas máquinas, muitos aparelhos, possam perfurar isso sem haver ruptura. Vou voltar um. Aqui é um basalto preto, aqui de Bento Gonçalves, extremamente bonito, de grande pureza, extremamente duro. Mas é uma pedra que é capaz de dar assim, um efeito visual muito bonito, a cor preta brilhante, a granulação muito fina, então dá um brilho especial, e se a gente tem condições de formar, é um resultado bem positivo. Aqui é um basalto marrom, podem ver aqui essas manchas em função dos derrames, ó. Então, uma pedra da mesma natureza e granulação também de Bento Gonçalves. Aqui já é uma pedra mista, que tem até um aspecto de argila, mas é um basalto. Isso em função de onde houve o derrame e a mistura que houve junto com o derrame basalto. Aqui é um peixe que eu gosto muito, porque ele mostra, do ponto de vista técnico, os vários derrames que houve separados por essas pequenas camadas de óxidos. Então, mostra no tempo, poderia ter demorado muitos meses, séculos, e elas separam segmentos de derrames. E ele é extremamente simples, em que eu usei apenas o olho como ponto de partida, e o resto eu aproveitei a própria natureza da pedra, para mais ou menos, quase que abstrata, formar um. Eu gosto muito dessa escultura. Aqui é o mais difícil, tem tensão e simples, é um basalto em que eu, de forma muito delicada, eu diria, eu consegui trabalhar. Hoje nós temos máquinas com potencial de diamante, diamantadas, capaz de fazer esses detalhes com perfeição, claro, e com muito cuidado e também com muita delicadeza. Eu considero esses trabalhos com bastante dificuldade, mas no final há um resultado que compensa. Essa pedra é um granito. É um granito extremamente duro, mas é possível... Alô? Está passando bem? Tudo ok. Ok, obrigado. Para mostrar o início do trabalho. Como eu faço de forma intuitiva, aqui até agora eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu não tenho hoje eu tenho essa escultura pronta. Ela está, quem quiser ver, eu tenho no meu ateliê no Vila Aventura, mas é assim que inicia o trabalho. Eu só mostrei para mostrar o granito, mas também aqui eu não tenho a ideia ainda do que objetivamente vai sair, que forma eu tenho. Eu penso assim que é a forma intuitiva que eu tenho de criar, mas à medida que eu vou avançando, eu vou concluir. E se eu tiver alguma dificuldade, eu paro, eu trabalho em 2 ou 3, ou às vezes mais esculturas simultaneamente, eu mudo de peça até que me venha uma ideia, uma condição de eu possa continuar. Essa aqui é uma grande escultura, que tem várias toneladas, e que foi feito uma maquete. Ela está hoje na frente do Hotel Vila Aventura, e é um granito daqui do Rio Grande do Sul,
granito rosa, que é o que tem no subsolo de todo o território ali de Viamão. Ele tem mais ou menos 800 milhões de anos, uma idade do tempo da formação ainda do continente aqui do Brasil, e é extremamente duro, e são esculturas que eu levo muito tempo, muitos anos, às vezes, porque eu não tenho condições de tempo, né? E também tem que, cada segmento dessa pedra tem que ser tirado com bastante dificuldade. Aqui eu tenho um exemplo do processo criativo. Eu fiz poucas esculturas em que tenham uma narrativa. Como eu tinha que fazer essas esculturas lá para o Moinhos de Vento, eu vou dar um exemplo aqui de uma escultura. Eu não gosto de fazer esculturas que me deem título ou me façam encomendas. Eu não produzo isso. Mas aqui eu fui obrigado, porque teria que ter uma narrativa. Então, essa narrativa dessas esculturas do Moinhos de Vento, uma delas é essa aqui, é o embrião, escultura feita com o objetivo que tem ali na Ramiro Barcelos, eu vou mostrar. Eu usei para fazer uma construção objetiva, uma ideia do universo, as figuras do universo, criei uma figura, a pedra e o trabalho, mas adiante eu tenho mais detalhes. E aqui é essa soma, que é a escultura que está na Tiradentes, também com o mesmo princípio. Eu vou passar adiante. Isso é granito, do mesmo granito daquelas... Só que esse aqui é um granito do centro do Brasil, não é daqui do Rio Grande do Sul. E esse aqui, eu estou só mostrando materiais, depois eu vou mostrar o processo criativo. Esse aqui é um arenito, aliás, é uma pedra gresa. Essa pedra também é uma pedra de formação não é vulcânica, não é de concentração de areia sobre alta pressão e que se forma a partir de zonas onde existem praias, deltas dos rios, onde há acúmulos de areia. Então ela se forma, é uma pedra. Eu fiz isso mais por uma curiosidade, com uma pedra que dá um desgaste muito grande no material de corte dos discos diamantados, mas é um exemplo, se usa, principalmente na antiguidade, se usou muito isso, essas pedras, porque elas são relativamente fáceis de trabalhar, mas o efeito, às vezes, não compensa muito para o tipo de trabalho que eu faço. Isso aqui são maquetes feitas com o objetivo de fazer grandes esculturas, e o material é cimento. Então, não fiz essas esculturas ainda. Essa aqui é uma escultura no Canadá. Está meu netinho ali, esse da bicicletinha ali, está olhando a escultura. Isso é feito de cimento e tem uma forma abstrata, mas dá uma ideia de volume e de união entre dois movimentos. Aqui também é cimento. Esse aqui também é uma maquete estudada para um edifício e é feita em argila e projetada na frente já do edifício, com o objetivo de para ver qual é o efeito que a gente vai adquirir após a conclusão. Aqui é outro material, eu vou passar adiante e vou informar a respeito dessa escultura do Moinhos de Vento, que a maioria dos colegas conhece, e que a narrativa aqui seria a totalidade. Soma, essa que está na Tiradentes, é a ideia que foi produzida, essa narrativa, por tratar de um hospital que precisava uma simbologia e algo assim que tivesse uma explicação
não abstrata, mas poderia ter uma figura abstrata com uma narrativa objetiva, de saber do que se trata. Então, esse estudo foi a partir desses desenhos aqui e das figuras do universo, da totalidade do universo, desses efeitos do espaço, em que eu tirei 3 formas, que é a pedra na sua totalidade, de pesos diferentes, mas formando uma unidade, que era a ideia do hospital, no seu todo, de criar uma unidade de todos os elementos complexos que existem dentro de uma estrutura hospitalar. Eu penso que a narrativa ajuda principalmente para as pessoas e também para o objetivo em que se definiu a escultura. Eu vou voltar aqui, eu vou dar um pequeno... Essa escultura, tá ali, o pessoal trazendo a escultura, dá para ver bem aqui o detalhe? Consegue ver o detalhe da escultura? Sim. Está. Eu construí essa escultura dentro da garagem durante a construção desse bloco do hospital, lá na garagem, ainda na fase de construção. Nos sábados e domingos eu ia lá fazer a escultura, e esse aqui é o dia D, em que a gente trouxe a escultura, colocou na frente do hospital. Eu só estou dando essa informação para ver que essa condição aqui de trabalhar no hospital foi diferente da outra de trabalhar no bloco cirúrgico, né? Aqui, o embrião, essa escultura que está na rua Ramiro Barcelos, eu fiz um estudo, foi um dos poucos trabalhos que eu fiz um estudo também para poder dar um significado mais próximo, assim, de entendimento e também mais apropriado para o hospital. O embrião, eu me baseei em muitos elementos do espaço, a própria alguém, uma pessoa, uma mulher grávida, aqui as pedras do deserto do Negev, flores, enfim, e fiz a escultura baseada em 2 elementos. Duas elipses, tirei o núcleo da elipse e construí o embrião, e depois daquela maquete, aqui está a pedra, construímos a escultura e colocamos lá, e hoje é um ícone no hospital, e realmente ela foi um grande avanço essas 2 esculturas, foi um desafio muito grande para mim, mas também foi um grande avanço que eu tive em termos de tecnologia, e até mesmo de arte, enfim, de avanço nessa parte de promoção do meu trabalho como artista. Aqui está, que é mais detalhado. Eu vou passar, porque eu quero ver meu tempo ali, porque eu dou uma olhada. 7 horas. 7 para 7. São 7 para 7. Então, eu vou passar mais rápido. Aqui eu vou ter que falar sobre isso aqui, que é muito importante, porque é sobre o aspecto criativo. Isso aqui é o olho de um peixe, do peixe que eu ganhei medalha de ouro no Salão dos Artistas Franceses, que é o maior prêmio que eu adquiri, que eu ganhei, e eu sou o único brasileiro e talvez o único sul-americano que tem esse prêmio. Eu tenho orgulho de dizer isso, porque realmente eu nunca esperei que eu pudesse chegar nesse ponto aí. Então, algumas pessoas vão conhecer, uma pessoa muito culta, muito querida, Evelyn Berlin-Osp, escreveu, quando ainda em 1989, é um olho seletivo que as entranhas formas animais que se explicitam
pelo olho, que as inicia, a porta da obra de arte é o olho. Parece nos dizer a Guinness. Evenberg e Osp, 1989. Nesse tempo que eu fiz esse curso, ele teve muito tempo exposto no Hospital Moinhos de Vento. Eu não fazia exposições na França, não tinha ainda levado, ele realmente é antigo, ali está ele. Então, aqui tem outro olho, e eu vou ter que relatar isso, porque é muito significativo do ponto de vista da intuição, da criação das peças. Eu vou relatar desse rápido, porque eu vi que meu tempo está... Eu quero passar o próximo. Só clica no pretinho, que eu acho que ficou a mais. Hã? Clica do lado aí. Aí. Agora vai lá. Isso, próximo. Bem, eu vou relatar esse dado porque eu acho muito significativo do ponto de vista do processo criativo. Eu fui convidado para representar o Brasil na Argentina, um concurso internacional. Eu nunca tinha feito isso, eu não gosto de concurso, assim, de fazer durante o concurso, nunca tinha feito também, e fui à Argentina, viajei 24 horas de ônibus com meu material, e quando eu cheguei lá, muito cansado, cheguei atrasado na seleção das pedras, e só sobrou uma pedra para mim, que era essa pedra em que está representado o peixe, só que era uma pedra, só tinha essa, e os colegas de outros países, internacional, cada um tinha pegado 2, 3 pedras, mas ninguém quis me ceder nenhuma pedra. Eu pensei em desistir até eu voltar, eu não vou trabalhar, não vou conseguir, não sei o que posso fazer. Saí pela manhã, sentei numa praça, comi um cachorro quente e me lembrei daquela frase da senhora Iosp, sobre o olho. E aí me veio a ideia, o insight, de que, quem sabe eu indo lá fazer um olho, eu não consigo... Porque a pedra era medonha, imagina essas partes brancas, era tudo cristais de rocha duríssimo e muito difícil de a gente concluir alguma coisa, ele rachava todo. Então eu fiz essa escultura usando uma ideia a partir do olho, e é interessante que eu me lembrei, comendo o cachorro quente, daquela frase que ela escreveu. Quer dizer, esse foi o princípio da ideia, quer dizer, um gatilho, vamos dizer assim, que desencadeou uma ideia, questão de 1 hora, para mim realizar essa escultura. Então, ela é simbolicamente muito importante, porque realmente a gente consegue, às vezes, numa enrascada, tirar algum produto ou alguma satisfação. E a grande satisfação que ela ganhou a medalha de ouro nesse salão, eu ganhei todo o prêmio, e isso foi uma grande satisfação para mim. Esse aqui foi a primeira exposição que eu fiz no Salão RBS. Primeira vez que eu esculpi, eu já estava na medicina, mas eu tinha medo de me expor, e esse dia eu criei coragem e coloquei essa escultura e tirei em primeiro lugar do Salão RBS. Praticamente esse foi o princípio, o início das exposições, e que eu criei coragem de me expor, porque naquele tempo não era bom médico fazer outra coisa a não ser medicina. Esse aqui também, uma escultura, logo no início que eu comecei com as pedras, participei do Salão de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e depois, essa aqui é uma exposição que eu fiz no Teatro São Pedro, e foi muito bonito, uma grande exposição, logo no começo, teve muito resultado. E aquilo é a primeira vez que eu expus na França. Era uma exposição comemorativa a Paul Belmondo, o pai de Jean-Paul Belmondo, que em 1992, a Sandra levou a escultura. Aliás, a história é a seguinte, eu não vou poder eu sei que qual é meu tempo, por gentileza? Vocês poderiam me informar o tempo que eu tenho? Estás
digamos, na parte final, tu tem uns 15 minutos com a discussão. Tá. Então eu vou apurar um pouquinho, vou pular. Esse aqui, a Sandra levou essa escultura, foi muito bem recepcionada. E eu participei pela primeira vez desse salão de outono. Agora eu vou ter que ir mais rápido. Isso aqui, exposição no Paraná. Aqui eu ganhei o primeiro prêmio no Salão dos Artistas Franceses, medalha de bronze. A Sandra levou também, eu não fui. E aqui eu não fui também. Ela ganhou a medalha de prata. Aqui está o ministro da Cultura e o presidente do salão. Essa galinha aqui eu fiz para entrar numa Bienal aqui, não fui aceito porque eu era médico e não era escultor. Então, eu mandei essa escultura, tive a sorte, o prazer de ela ganhar a medalha de prata. Aqui eu ganhei a medalha de ouro, que é o máximo do prêmio que existe dentro desse salão. Provavelmente eu sou o único brasileiro que tem esse prêmio, talvez os poucos, não sei se tem na América Latina, e eu tenho muito orgulho desse prêmio. Aqui está a nossa secretária da Cultura, que acompanhou a Sandra, e nós ganhamos esse prêmio. Foi muito... É uma pedra que eu fiz na garagem do meu apartamento durante muito tempo, e ela serviu assim como hoje eu tenho na minha residência, talvez se é uma rã verde, também teve em Paris. Eu ganhei o prêmio Cornu, um prêmio que é oferecido a quem ganha já medalhas de ouro, enfim, ganha prêmios. Aqui o prêmio Rigaud, feito com basalto, também. Essa escultura que passa, esse é um dos maiores eventos que eu participei, foi convidado de honra num salão de 50 anos, um dos maiores salões da França, e nessa oportunidade foi muito importante, porque nessa oportunidade eu ganhei uma condição, eu ganhei a medalha da Vila de Paris, do prefeito de Paris, que é um prêmio assim, muito interessante, porque aqui está, aqui no meu salão, em boleta, vou ver mais adiante, vou andar mais rápido, saem muitas revistas e salões, ali está o meu prêmio. Também, aqui está a Vila de Paris, esse é um prêmio provavelmente que também é inédito aqui no Brasil. E aqui tem mais um prêmio que eu ganhei por esses prêmios de conjunto, que é o diploma de medalha de vermelho, que é das artes, ciências e letras. É um prêmio que a França oferece a artistas e também consagrados outros, até políticos, enfim, é um prêmio que a França oferece para... Aqui eu fui brasileiro convidado a participar do salão do Unesco, a arte da América Latina e do Caribe, e aqui está o embaixador do Brasil, um grande pintor aqui brasileiro, Chiró, e foi muito interessante, porque isso foi dando bastante amplitude para o meu currículo. Aqui, Brasil 500 anos, eu fui convidado para representar o Brasil na França e também no Uruguai, por motivo desse, eu fiz essa escultura Vaidade do Tupi-Guarani, que é uma pedra que tinha pequenas manchas vermelhas. Eu fiz esculturas de flores, aqui não dá para perceber muito bem, e é bem interessante essa escultura. Eu vou passar aqui, peixe Eduardo Marcial Sondosa, um prêmio também, e esse aqui é um dos grandes prêmios que eu ganhei também da Associação Taylor, pelos outros vários prêmios também que eu fui agraciado. Esse aqui é um dos maiores pintores franceses, que era, na época, presidente dessa associação, e nesse período
eu ganhei, além do título, eu ganhei da Associação Fundação Telio como o título de membro associado à associação. É um prêmio que é uma situação que é dada para franceses, mas que me dá condições de caso eu não tenha nenhuma condição, eles são tipo uma aposentadoria. Eu não sei especificamente quanto que ganha, mas provavelmente não. Aqui é o Salão dos Artistas Franceses, que eu participei, eu acho que é a última vez, não sei. Esse aqui é a Bienal, que eu participei entre os 100 contemporâneos, eu tive a honra de ser convidado entre os 100 contemporâneos na França, de artistas internacionais. Talvez seja um dos reconhecimentos mais importantes internacionais que eu tenho. Aqui, minha família, meus 3 filhos, a Sandra, quando eu recebi da Câmara Municipal de Porto Alegre o reconhecimento do prêmio Artes Plásticas Iberê Camargo. Tenho muito orgulho disso, porque no Brasil é a única coisa que eu recebi, porque existe aqui no Uruguai, fiz uma exposição muito bonita no Uruguai. Essa aqui é a tartaruga que a setor de cultura do Brasil solicitou para nós doarmos ao presidente da China. Aqui está ele e a esposa, e o presidente Lula, e foi muito, ele gostou bastante, e hoje está no museu na China. Esta é a escultura. Esse é na Holanda. Esse é um trabalho que eu fiz gênico, o vazio enfático, em que eu mostro a luz e o vazio, a luz preenchendo o vazio, compondo uma forma. São esculturas que estou passando mais rápido, porque senão eu vou roubar o tempo. São todas esculturas do meu acervo, muitas destas estão expostas nessa exposição no Vila Aventura. E quem estiver interessado, somos convidados a ter o máximo prazer em receber. Esse é uma rã, também está lá exposta no Vila Aventura. É um trabalho que eu nunca levei em lugar nenhum, porque ela é recente. Né? Ó. Esse é o peixe, e aqui eu ia mostrar, mas eu acho que eu não tenho mais tempo, eu vou mostrar muito rápido. São pinturas que eu faço através do computador, tem muitos quadros, isso eu nunca publiquei, mas, para finalizar, eu vou dar essa sobremesinha, porque é isso que eu tenho para apresentar para os amigos. Muito bem. Meu querido amigo Paulo Aguinski, eu sabia que tu eras um escultor Fica aqui, então. muito bom, mas agora eu fiquei maravilhado. Não só porque tu és um escultor maravilhoso, mas também tu tens um reconhecimento internacional muito grande, né? E com obras que são maravilhosas de se ver. E deve ser também de palpar, né? Porque elas têm alguma coisa que o tato também deve ter uma sensação muito boa e de se perceber. E tu tens, pelo que parece, uma predileção pelas rãs, pelos peixes e pelos marinhos. E o teu passarinho devia ser um peixe voador. Bom, quem é que gostaria de fazer comentários, perguntas para o Paulo?
Não, é que perguntas não, e também talvez nem comentários, só expressar a beleza das peças, não é? Imagina, a gente se encanta olhando aqui na tela, imagina ao vivo, né? E com aquela variedade de pedras e algumas com aqueles veios coloridos, que são coisas muito lindas, né, de apreciar, certamente tudo merecedor das premiações, infelizmente muito mais fora do Brasil do que aqui, não é? Mas é uma beleza a gente ter oportunidade de apreciar isso que nos foi mostrado pelo Dr. Laginski. Obrigado. Tu não tens, Paulo, nenhuma ovelha nas tuas esculturas. Tem, doutor. Eu fiz prêmios na Feira Internacional de Paris, eu fiz ovelhas e mandei fugir em bronze, e foi dado esses prêmios aos concorrentes que ganharam primeiros lugares no concurso em Paris, na Feira da Agricultura. E eu também tenho várias esculturas que eu fiz de prêmios para esteio, e eu não publico as esculturas feitas de ovelha, porque eu segui um padrão mais ou menos anatômico para dar, porque os produtores, eles notam, por exemplo, se eu fizer uma ovelha, que a ovelha tem algum defeito do ponto de vista da constituição da ovelha, eles rechaçam, eles acham que aquilo ali não é perfeito, então eles fazem um comparativo com a natureza, não, eles não admitem o implante da arte, vamos dizer assim, né? Então todas elas têm uma conotação mais ou menos que seguem a perfeição do animal em si, né? Então eu não considero aquilo como um trabalho de arte, eu considero mais como um trabalho artesanal. Então, eu não dou essa conotação de arte para essas peças, mas tenho bastante peças de ovelhas, tenho. E até eu gosto, enfim, porque eu já criei também ovelhas, então, mas eu não coloco elas nunca nesse contexto assim, de arte, porque eu penso que elas são inferiores ao padrão das esculturas. Bem, eu gostaria de dar apenas palavras de elogio, porque eu tinha ideia que conhecia bastante da sua arte, tá? E hoje vejo que transcende e muito ao que eu tinha ideia. E muita coisa está atrás do cenário. Laginski foi o introdutor de uma ovinocultura leiteira única no Brasil, das ovelhas Lacone, que resultou numa coisa bem original. Eu não sei se tu dormes à noite, porque para fazer tudo isso numa vida é preciso realmente ser produtivo. Parabéns, e digamos, uma pessoa que dificilmente possa ser replicado. Parabéns de novo. Muito obrigado, Carlos. Alguém quer fazer comentários? Pode-se dizer, Paulo, que dentro das tuas esculturas e das tuas perfurações, onde há áreas circunvaladas, outras perfuradas, outras que entram a luz no claro escuro, isso aí poderia ter que ver com a parte do ouvido interno das ovelhas, ou o nosso ouvido interno, com as espirais, com os canais semicirculares, ou com o labirinto? Olha, eu penso assim, agora eu vou falar uma coisa que eu acho muito significativa para mim. Eu tinha a ideia de fazer belas artes, mas com o advento de que eu pensei que não era um tipo de trabalho que eu poderia fazer o que eu mais desejasse, eu resolvi fazer medicina. E durante a medicina,
eu fui muito bem na anatomia, fui convidado pela cadeira para ser monitor de anatomia. Eu fui durante meus 5 anos restantes de faculdade, eu dei atenção lá para os alunos, enfim, eu estudei muito anatomia. E eu tive a oportunidade, não só que foi muito útil para o meu trabalho depois como cirurgião, mas também como na área formal, porque tem órgãos no corpo humano, enfim, nos animais, que são muito significativos do ponto de vista estético. Um deles é o ouvido. O Dr. Lavinsky provavelmente deve curtir muito também isso, porque realmente os ossos do ouvido, eu de muito já sabia, eles têm uma configuração quase que abstrata, eles são, assim, muito significativos. Eu nunca tirei dali uma ideia, porque talvez inconscientemente muitas coisas elas aparecem ao longo do trabalho, e dentro de uma escultura poderá eventualmente ter uma forma ou outra. O inconsciente tira daquelas ideias que ficaram marcadas no inconsciente. Eu penso que a anatomia, até eu diria o seguinte, que o fato de ter tirado a anatomia, ter sido cirurgião, e ter aprendido a sistemática, e conseguir elaborar as coisas dentro de um programa, foi que me deu condições de ter um nível na escultura tecnológico, porque eu sou amador, eu não tirei nunca curso de arte nenhuma. Toda a arte que eu aprendi, tecnicamente, foi através de uma sistemática que eu ia buscar, não na arte, mas eu ia buscar em quem trabalhava com aqueles materiais, com aquelas máquinas, enfim, e a medicina me deu essa condição. Eu até poderia arriscar dizer que grande parte do sucesso desse conhecimento eu devo à medicina. Então, eu não poderia dizer que eu fiz algum órgão, ou melhor, tirei de algum órgão. Sinceramente, eu não poderia. Eu acho que inconscientemente, seguramente, sim. E o ouvido realmente talvez seja por exemplo, aquelas esculturas vazadas, porque depois a gente é capaz de fazer retrospectivamente. Aquelas figuras vazadas, por exemplo, que parece uma medula óssea, tem depois que faz a escultura, eu digo, puxa, isso aqui parece, eu faço uma análise retrospectiva, de onde é que será que eu tirei essas imagens? Aí eu me lembro quando eu fazia estudo de histologia e olhava no microscópio a medula óssea, aquela tela, vamos dizer assim, onde se formava a medula, lembra um pouco aquilo ali. Mas isso aí é uma narrativa que eu faço a posteriori, quer dizer, não tirei dali aquelas formas. As lamelas. Já são lamelas. Tu não tirastes, mas provavelmente no teu inconsciente tu tinhas isso gravado, porque sim. Era uma situação assim que tu vias e acompanhavas com uma constância e aquilo ficou lá. Pode não ter sido assim, evocado, é isso, não, mas que veio lá de dentro, não tenhas dúvida. Ah, não. Eu acho que a memória inconsciente, essa que aflora no momento oportuno, que é uma memória extraordinária, porque isso é que nos dá o progresso, praticamente, né? Então, o nosso criamos, o consciente, ele vai pelas regras. O inconsciente e os insights, eles são produto de algo assim, de uma memória atávica, ou uma memória que nós não temos acesso, e eu penso que eu tenho um pouco, em função, eu dei aquela explicação do sanduíche que eu comia através do olho, que aquilo foi uma mensagem inconsciente que me colocou de novo num plano de consciência de uma escultura que eu não tinha a mínima ideia do que eu iria fazer. Eu acho que o insight e essa ideia inconsciente é fundamental para o ser humano, é daí que nós partimos para coisas criativas. Então, treinar isso, elaborar isso, e saber entender e acreditar nesse aspecto é fundamental, não só na arte, como na própria vida da pessoa. Nós vivemos em função de
de propostas, vamos dizer assim, que nós vamos provar ou não a verdade delas. Eu penso que a gente não tira nada de uma coisa nova, não existe coisa nova. Nós tiramos da natureza o todo que existe. Talvez uma relação a mais entre a sua arte e a medicina é a figura do cirurgião, que tem que ter uma manualidade privilegiada para fazer a arte que fizesse. E a cirurgia exige uma manualidade firme e minuciosa, que talvez aí tenha inferido também, se quisermos fazer alguma ilação entre a medicina e a sua arte. E na própria medicina, numa cirurgia que é muito bem programada, nós também nos deparamos com situações novas. Eventualmente um tumor, uma situação que nós não temos nenhuma técnica elaborada para aquele momento ali. Nós temos que criar aquilo, porque é sob pressão, temos que criar uma situação dentro do que nós conhecemos para resolver o problema. Então, eu acho que na pedra, eu usei muito isso, uso, e acho assim que é uma coisa universal. Eu acho que o cirurgião, ele se caracteriza por essa capacidade de, diante de um problema inusitado, ele conseguir resolver aquele problema com os conhecimentos que tem. E onde eles estão, esses conhecimentos? Muitas vezes não estão no consciente, mas estão no inconsciente. Ele é capaz de criar imediatamente uma situação que vai auxiliar na solução do problema. Essa é uma ideia minha, mas que eu tenho como um meio de ação, né? Paulo, uma pergunta prática e objetiva. Tu tens aquela pedra de granito no ar livre ao lado do Vila Ventura. Tu trabalhas naquela pedra durante o dia que tu te destinas para fazer aquilo. Tu usas, por exemplo, em circunstâncias de tempo não muito adequado, tu tem uma tenda, tu bota alguma coisa para te proteger, ou tu só vai quando tem sol bom? Só vou quando tem sol bom. Quando não é possível trabalhar na chuva, com lona é muito difícil, porque o vento entra, é desagradável. Eu só trabalho em situação plena de satisfação. Eu não trabalho em qualquer tipo de desconforto, porque eu estou brincando. É como uma criança que brinca que os brinquedos estão bem, tá tudo em dia. Eu organizo muito bem meu material, como uma mesa cirúrgica, vamos dizer assim. Eu tenho todos eles disponíveis. Só uso o material adequado, se não tem o adequado, eu paro. E eu trabalho em 3, 4 esculturas simultaneamente, na mesma jornada. Eu posso, de repente, me deparar com um problema na escultura, eu vou para outra, porque eu não forço a ideia de dar continuidade, porque isso geralmente é um sinal de esgotamento da ideia, enfim, das condições de trabalho, alguma coisa não está bem. Então eu paro e vou para outra escultura. Então, por isso que algumas demoram muito, e outras até eu passo um dia, 2 ou menos, mas tem esses aspectos assim de cuidado, de saber o limite, o meu limite físico, o limite físico da pedra, das máquinas, vamos dizer assim, do ambiente. Eu cuido bastante disso. Porque eu não sou um profissional e dependo economicamente de ter que terminar um trabalho ou entregar um trabalho. Eu faço as esculturas com o objetivo de eu ter satisfação. Essa é a ideia fundamental, eu diria, da escultura, do meu trabalho. Paulo, tu continuas fazendo cirurgia? Não, depois do coronavírus, eu só dou palpite agora. Mas a cirurgia teve influência na tua arte? Olha, eu tenho a impressão que os dois processos, tanto da cirurgia como da pedra, eles tiveram bastante importância, ou tiveram uma relação, principalmente nessa parte de anatomia, e também da habilidade.
porque a escultura precisa muito habilidade, como a cirurgia precisa habilidade também. Mas os propósitos são bem diferentes. Na escultura, eu posso fazer o que eu bem entendo, quer dizer, dentro do que eu desejo naquilo, não estou, vamos dizer assim, preso a nenhum tipo de situação, e na cirurgia nós temos que seguir tem que dar seguimento àquilo que é necessário ser feito. Então, essa é a pequena diferença que existe, eu diria, na parte de habilidade. Então, na parte de conceito, é claro que a diferença é muito grande. Uma pessoa não pode ser esculpida, vamos dizer assim. Uma pessoa, nós temos que fazer na escultura aquilo que é possível, e na pessoa também o que é possível, mas com limites bem estabelecidos, né? Não sei se eu pude explicar bem, mas a diferença fundamental é essa. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma outra observação? Bem, então, nós gostaríamos de agradecer ao Paulo. Foi maravilhosa a tua exposição, maravilhoso ver o teu trabalho, a amplitude do mesmo e o significado que ele deve ter para a nossa escultura, né? No sentido de que tu produzes arte maravilhosa, tens um reconhecimento fundamentalmente externo mais do que interno, mas nós todos ficamos muito satisfeitos de poder observar e ver o que tu fazes. Professora Miriam, a palavra é sua. Não, absolutamente, eu só quero agradecer, já elogiei da maneira mais sincera possível, fiquei encantada com os trabalhos, agradeço a participação do Dr. Paulo Aguinsky, te agradeço, Marrone, por ter feito esse convite, que muito nos agrada, agradeço também aos demais colegas que estão aqui junto conosco, e muito obrigada a todos e boa noite. Paulo, tu queria dizer alguma coisa antes de terminar? Eu quero agradecer essa oportunidade, ter até revisto amigos aí, o doutor Lavinsky, que fazia bastante tempo que não encontrava, e penso assim que esse trabalho da associação é muito importante, inclusive em anos muito... Logo no começo, quando eu me formei em medicina, existia um tabu que médico não podia fazer outra coisa a não ser medicina. Era algo assim que sempre ficava num nível duvidoso da capacidade do médico que, por exemplo, jogava futebol, ou tinha barco, ou andava, ou tinha uma ou outra atividade. E aí, então, as pessoas faziam escondido, eu diria assim, como eu, e eu fiz aqui em Porto Alegre, e tenho muito orgulho, e talvez poucas pessoas saibam, hoje passou-se muito tempo, eu fiz o primeiro salão de artistas médicos do Banco do Brasil. E eu pensei que não iria ter muita receptividade. Veio tanta gente de todo lugar que eu não tinha espaço para expor todos os quadros e esculturas. Apareceu em Porto Alegre até a minha anestesista, que era de muito tempo, chegou me cochichando e disse, sabe, eu também pinto, e foi lá expor. Conclusão, isso que eu conhecia ela há muito tempo. Conclusão, o médico naquela época, e até meu pai mesmo, quando eu fiz a primeira exposição, ele veio com muito carinho, inclusive, será que isso aí não vai te prejudicar na medicina? E eu até coloquei, talvez possa me prejudicar, mas eu tenho que arriscar, porque eu não sou só médico, eu também sou artista, vamos dizer assim. E ele, tudo bem. E realmente, existe um preconceito, até se eu tiver um tempinho eu conto, eu tentei várias vezes entrar no museu, eu já fui rechaçado com esculturas que eu levei para Paris, porque a equipe, o grupo de diretores, por exemplo, do museu, me rejeitou e disse, não,
pessoal mandou dizer para o senhor que o senhor vai treinando de escultura e desejou sucesso na medicina. Já um grande sucesso na medicina. Mas isso é internacional. Quando eu cheguei na França, uma das pessoas que era amiga, disse para a Sandra, ele tem que tirar do currículo que ele é médico, porque aqui na França todo mundo é formado em belas artes, e médico aqui não é outra profissão. Então, para ver como a discriminação existe de todos os lados. Mas eu, por sorte, eu acho que fui algumas vezes discriminado em eventos aqui no Brasil, mas na França eu não tive isso. E é natural até certo ponto. Eu acho que se um escultor solo, vamos dizer assim, fosse fazer alguma cirurgia, os médicos também iriam, acho que, achar ruim. Eu aceito um pouco isso aí. Só não aceito o aspecto de que a gente tenha que fazer sempre uma só coisa. Esse é o meu ponto de vista. Bem, então, muito obrigado a todos. Presidente, muito obrigado. E até a próxima sessão. Eu convido a todos para que quiserem assistir nosso programa Exposições do Vila Ventura. É um retrospecto de várias peças que foram aqui apresentadas. Nós vamos ter grande satisfação em recebê-los lá. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado, um abraço.